Olá, pessoal. Vamos dando sequência aqui ao nosso problema, dessa semana, que é somar os elementos de um vetor. A gente fechou na última videoaula uma implementação, completa, né, usando uma estratégia de dividir o vetor em blocos entre as threads, blocos contínuos, e fizemos aí as medidas de desempenho e tal, tá? O que eu quero voltar agora nesse problema, e essa última alteração que eu quero fazer é o seguinte: mudar esse vetor de inteiro para um vetor de float, para a gente poder observar algumas questões aqui relacionadas à representação de números de ponto flutuante no computador, ok? Então, para eu mudar tudo para float, eu tenho que mudar as variáveis que eu estou usando para fazer os somatórios, passam a ser float. Tá? Aqui, o que vai acontecer? Como eu estou usando a estratégia de dar o retorno pelo pthread exit, e aí eu optei por fazer um typecast, né, direto, antes de long int para ponteiro para void, agora, na verdade, transformando essa variável para float, eu volto a ter um problema, que é o seguinte, que eu não caso, né, não tenho um casamento dos tamanhos, né, float é 4 bytes na minha máquina e o ponteiro é 8 bytes. Então, eu vou deixar aqui só para ver a mensagem que ele vai gerar lá na compilação e a gente volta para tratar essa questão. Vamos transformar aqui, então, esse somatório também retorna float e esse somatório também retorna float, que é o somatório concorrente e sequencial. E a variável de retorno, a mesma coisa, por enquanto eu vou deixá-la aqui simplesmente float ao invés de long int, e vamos ver na sequência se a gente vai ter que alterar a definição dela. Deixe-me ver aqui, quando eu estou alocando o vetor, então vai ser um vetor de float, aqui o tamanho do float, estou então transformando tudo para float. Na hora de preencher o vetor, eu quero guardar valores do tipo float, então eu vou mudar essa minha estratégia de preenchimento aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma divisão, vou pegar aqui um valor 1000, e peguei aqui 1000.1, e vou dividir por I mais 1, tá? O que eu estou fazendo aqui? Primeiro eu estou provocando que essa divisão não seja uma divisão inteira quando eu ponho um dos argumentos ser ponto flutuante, tá? E depois, fazendo essa divisão aqui pelo próprio valor de I, eu vou estar construindo um vetor que começa com um valor grande, né, que vai ser 1000, 1000.1, e depois esse valor vai diminuindo à medida que o meu denominador vai aumentando. Então, vai ser um vetor com valor grande até valores mais pequenos. Vai ter esse padrão, tá? O I mais 1 aqui importante para eu não ter uma divisão por zero aqui no início, ok? Muito bem, então aqui a soma sec, a soma sequencial e cria-se as threads, aqui o retorno está sendo somado, vamos verificar. Aqui na hora de imprimir o resultado da soma, ao invés de ser um long int, vai ser um float, e aí o default ele imprimir com 6 casas decimais, né? Ok, então vamos compilar para a gente primeiro ver essa questão do typecast, vamos ver o que vai acontecer. GCC, soma números, menos wall, menos O, vou chamar de float soma, para diferenciar do outro programa, e aqui menos lpthread. Muito bem, aí aconteceu aqui o que eu estava esperando, né? Ele está justamente reclamando lá no pthread exit, no resultado no final lá da execução das threads, em que eu estou tentando fazer um typecast de float para ponteiro para void. Aí, como eu falei com vocês, meus tamanhos são diferentes, ele nem está dando ordem, está dando erro mesmo, não está compilando, tá? Então, eu vou voltar lá e fazer a alteração que é transformar o meu valor de retorno em ponteiro, que aí a conversão fica ok de ponteiro para ponteiro, né, o typecast. Então, essa variável soma local, eu vou transformá-la em um ponteiro para float. Isso tem impacto em desempenho? Tem, porque essa variável, sempre que eu acesso uma variável que é ponteiro, eu aumento o número de acessos à memória, né? Se é uma variável comum, eu vou fazer um acesso à memória. Eu tenho o endereço dela, vou lá naquela posição, pego o valor. Se eu tenho uma variável que é ponteiro, eu tenho 2 acessos à memória, né? Primeiro eu vou localizar, tem a variável ponteiro, então eu vou lá na posição de memória onde ela está, pego o endereço para onde ela está apontando e faço então uma segunda consulta à memória nesse endereço,
tá? Então, eu ganho, o que eu ganho em ponteiro? Eu ganho nessa flexibilidade, né? Tem a flexibilidade de alocação dinâmica, né? Porém, em termos de execução, eu tenho normalmente um overhead, uma sobrecarga maior, tá? Mas aqui eu vou justamente aproveitar essa necessidade aqui para a gente fazer um outro formato, uma outra forma de saída do P3 seguindo mais aqui de perto as definições da linguagem, tá? Então, transformei em ponteiro, aí eu vou precisar aqui, na verdade, essa inicialização eu não consigo fazer aqui, para eu inicializar essa variável, eu vou ter que fazer isso em 2 passos. Deixa eu fazer isso aqui, que é fazer a alocação, tá? Toda variável que é ponteiro, eu tenho que primeiro alocar espaço, quer dizer, eu tenho que dar a ela um valor, que é o valor de endereço, para um endereço válido, tá? E fazer inicialização após isso. Uma solução que a gente poderia pensar, na verdade, até queria observar isso com vocês e passei adiante, é que eu poderia, por exemplo, deixar a soma local, pensar assim, não, vou deixar a soma local e venho aqui e coloco o endereço. Porque quando eu faço endereço, vamos ver aqui o que acontece em termos de compilação. Se eu ponho aqui endereço, deixa eu continuar lá, vou voltar aqui só para mostrar a situação para vocês. Continuei com float, tá? Mas vim aqui, ao invés de passar o valor, eu passei por referência, quer dizer, eu passei o endereço dessa variável. Né? Se eu compilar, provavelmente ele vai aceitar, porque agora eu estou fazendo da cache de endereço para endereço, não dá nem o OR. Só que qual o possível problema aqui? Eu estaria passando o endereço de uma variável que foi criada na pilha da função. Quando essa função termina, a pilha é descartada, né? Então eu estaria mandando um endereço que pode se tornar inválido no momento que ele for acessado. E antes eu não fazia isso, eu estava passando por valor, então ele levava uma cópia do valor atual e eu guardava essa cópia, né? Cópia que era o resultado da minha soma local, eu guardava essa cópia. Agora o que ele vai salvar vai ser o endereço dessa variável, e não o valor que ela está guardando. E aí, quando eu for tentar acessar esse endereço, ele pode não existir mais. Então, essa não é uma solução correta, né? Então, eu vou voltar aqui. Quando eu faço o contrário, não, agora, então, eu crio um ponteiro, como eu falei, para o ponteiro, eu preciso alocar espaço para memória. E quando eu aloco espaço, quer dizer, a variável soma local como ponteiro, ela continua sendo uma variável da pilha. Mas o endereço que ela vai guardar vai ser para uma outra região de memória, que não é na pilha da função, que é numa área, que é a área heap, que é a área que eu tenho, todo processo tem uma área de memória reservada para as alocações dinâmicas. Essa área é independente de função, ela vai existir durante toda a execução do programa. Então, mesmo que eu saia da função tarefa, aquele espaço que eu vou alocar aqui com uma log vai continuar existindo e vou continuar podendo referenciá-lo, diferente dos endereços, né, das variáveis que foram criadas na pilha da própria função, tá? Então, eu vou fazer soma local, receber, vou fazer o typecast para float, porque o malloc me retorna ponteiro para void, e vou alocar uma única variável que é do tipo float, certo? Então, a variável soma local, ao invés de ela guardar um float, ela guarda o endereço de um float. E agora, esse endereço que foi retornado pelo malloc é o endereço fora da pilha, lá na região destinada para as alocações dinâmicas, tá? E então, agora eu vou fazer a inicialização desse lugar, né? Lá nesse endereço, o conteúdo que tem lá é um float, e eu vou inicializá-lo com 0, para ele começar aqui corretamente, tá? Bom, vou checar aqui também se alocou com sucesso, né? Toda locação, ideal que a gente cheque, então, se soma local foi igual a null, eu tive um erro de alocação, tá? Vou, então, fazer como eu fiz anteriormente, fazer um fprintf para imprimir para entrada, saída de erro padrão, std erro, e aí vou imprimir erro malloc, e vou dar um exit, porque aí vou simplesmente abortar aqui meu programa, dado que eu não consegui passar daqui, eu já não vou gerar inconsistências, então termino o programa e começa de novo, né? Então, aqui feito esse tratamento, ok? Inicializado. Aqui, então, quando for somar, eu não posso somar em cima de uma variável que é ponteiro, tem que diferenciar
ALA, é aqui que eu vou ter esse custo, né, de acesso dobrado à memória, mas a gente vai, então, pagar por esse custo. E aí agora, no meu retorno, o que vai acontecer aqui? Se eu continuo passando soma local, essa variável soma local, o que ele é? Ponteiro para float. Então, o que ela guarda? Endereço. Se ela guarda endereço, ela está guardando algo que é do mesmo tipo, né, de ponteiro para void, quer dizer, para onde ela, o que está sendo guardado lá onde ela está apontando, que muda de um tipo para o outro, mas tudo é endereço. Então, toda variável que é ponteiro tem a mesma dimensão, e aí esse typecast aqui fica resolvido, ok? Então, não preciso mudar nada, porque antes eu estava passando soma local por valor, quer dizer, eu continuo passando aqui por valor, só que antes soma local era o resultado da soma em si, né? Agora soma local, essa variável soma local, ela guarda o endereço de onde está a minha soma, tá? Então, ela é um endereço, não é a soma em si. Então, o que eu estou mandando é esse endereço, e lá no join, lá na main, eu vou conseguir acessar esse endereço que está fora da pilha da função tarefa, um lugar que eu consigo acessar de qualquer função do meu programa, tá? Até que o programa termine, ou até que eu faça um free dessa região, tá? Ok, então eu vou agora verificar o que eu preciso mudar lá no meu retorno, tá? Como eu estou passando ponteiro de float aqui no exit, então eu vou fazer com que essa variável que eu uso lá na join, na função pthread join, que ela também seja ponteiro, tá? Porque aí eu estou devolvendo ponteiro para float, fazendo typecast, e lá eu vou, então, receber, guardar isso num ponteiro para float, para ficar tudo dentro do mesmo tipo, tá? Bom, aqui eu vou omitir, quer dizer, eu não vou fazer a alocação para retorno, não vou fazer por quê? Porque justamente lá no pthread join, eu passo essa variável por referência, porque ela sai alterada pela função join. Então, o que ela vai receber da função join? O valor que foi passado em soma local. Soma local é o quê? É um endereço no lugar que tem um float, que foi devidamente alocado. Soma local, quando saiu aqui do malloc, ela recebeu um endereço válido na memória, e lá nesse endereço eu coloquei toda a minha soma. O que eu estou passando no pthread exit? Exatamente esse endereço. Então, a variável retorno, ela já vai ser preenchida com endereço válido no momento em que eu passar ela como argumento para join. Então, não preciso fazer uma alocação, porque essa alocação, se eu fizesse uma alocação aqui para retorno, ela seria sobrescrita quando eu fizesse o join. Então, não é necessário, basta ter uma variável do tipo ponteiro para float para receber o resultado do pthread exit, tá? Então, eu vou só verificar aqui, como eu estou passando, olha, aqui no pthread join, olha só o que acontece. Eu já estava passando o endereço de retorno, porque antes ele era simplesmente um long int, passava por referência para sair alterado com a cópia que vinha do somatório, o resultado da thread. Agora, essa variável, ela vai continuar sendo passada por referência, tá? Porque ela sai preenchida, ela sai alterada. Então, como ela sai alterada, eu continuo tendo que passar endereço. Não vou passar a própria variável retorno, porque ela é um ponteiro para float. Eu passo o endereço de onde ela está, e aí a função join vai preencher o valor que ela armazena, que é o endereço para onde a variável soma local estava apontando, tá? Então, eu estou dando para a função join, dizendo o seguinte, olha, a minha variável retorno, ela está nesse lugar de memória. Então, a função join, ela vai lá nesse lugar de memória e coloca ali o endereço que ela recebe de soma local. E aí, retorno passa a ter o endereço, ou passa a apontar para a posição de memória onde está o resultado da soma daquela thread, tá? Então, se a gente vê aqui, quando eu faço endereço de retorno, e ela é uma variável ponteiro para float, eu estou passando endereço de uma coisa que é endereço. E aí eu fico agora, sim, equivalente ao meu typecast. O meu typecast é endereço de endereço, e eu estou passando endereço de uma variável que guarda endereço. Para quê? Para que ele possa ser alterada com o endereço que veio lá da thread, tá? Aí, agora, sim, então aqui eu não preciso mudar em relação ao que eu tinha antes. Agora, quando eu estou fazendo o somatório global, o que acontece? A minha variável retorno é ponteiro para float, eu vou precisar diferenciar agora. Antes eu não precisava, agora eu passo a diferenciar, para pegar o valor, então, apontado por lá. E aí, o que eu vou fazer? Como essa variável foi
colocado lá na thread, eu posso agora, que eu já acabei de usar, considere thread 0, eu acabei de pegar o resultado da thread 0, acumulei na soma global concorrente, então eu posso, como eu tenho a referência a esse endereço, dar o free. Quando eu dou free aqui, retorno, ele pega o valor atual do endereço que o retorno está apontando, vai lá e libera essa região de memória, tá? O que vai acontecer? Quando eu volto no meu loop, faço pthread join de novo, eu estou passando a própria variável retorno que vai vir preenchida com um novo valor. Então, eu recebo o endereço, faço o typecast para ir lá e pegar o valor apontado por esse endereço e libera esse endereço, tá? Muito bem. E aí, continuo aqui com as minhas impressões como antes. Vamos ver agora. Deixa eu só confirmar aqui. Ok. Peraí. Vamos. Opa, escrevi fprintf. Faltou o R aqui. fprintf. Ok. Agora compilou, sem nenhum problema, tá? Então, podemos executar. Então, eu vou executar aqui a float soma. Eu tenho que dizer aqui o número de elementos, vou passar 1000 elementos com 2 threads, tá? Bom, aí a gente pode aqui observar o resultado. O que eu quero chamar a atenção para vocês é no resultado aqui do somatório, na comparação com o inteiro e concorrente. Como a gente, anteriormente, com o int, a gente fez vários testes, vários tamanhos de vetor, a gente viu que o resultado dava sempre igual, né? Tanto a soma concorrente quanto a soma sequencial, tá? Aqui, eu estou vendo também o mesmo resultado, mas vamos aumentar aqui um pouquinho o tamanho do nosso vetor. Tá? Passei para 10.000 elementos, olha aqui o que aconteceu. Os meus resultados ficaram diferentes, né? Aqui na casa decimal eu tenho um resultado diferente a partir da terceira casa decimal, em relação ao resultado concorrente, o resultado sequencial. Se eu executo de novo, o valor se repete, tá? Por quê? Porque essa diferença não é algo aleatório que depende da execução, tá? Essa diferença é porque a versão sequencial está somando os números floats numa ordem, que do menor, né, do início até o fim, e a minha versão concorrente, com a estratégia de dividir o vetor em blocos, está fazendo o primeiro somatório, a primeira thread está somando a primeira metade, e esse resultado está sendo armazenado, a segunda thread está somando a segunda metade, e aí eu estou fazendo a soma desses dois valores. Quer dizer, eu mudei, mesmo que seja pouca coisa, mas eu mudei a ordem que eu estou somando. E aí eu queria que vocês justamente observassem essa questão aqui importante. Se eu faço com 3, eu tenho outro resultado, diferente de com 2 threads, tá? Mas continua se repetindo. Se eu faço com 4, eu tenho um resultado de novo diferente. Se repete, mas é diferente do anterior, tá? Então, essa questão aqui é que, para chamar a atenção, o que acontece? No computador, a gente tem formas de representar os números, tá? Limitado pela capacidade que a gente tem de fazer essa representação. Então, o número ponto flutuante, o que acontece? Se o número, ele tem um número maior de casas decimais do que eu consigo representar na minha máquina, em algum momento eu vou ter um corte, né? Então, se eu estou usando float, eu tenho 4 bytes, 32 bits, a representação convencional usa 1 bit, primeiro bit para sinal, usa 8 bits para o expoente e usa os 23 bits restantes para mantissa, tá? E aí, como vocês ou já viram lá em fundamentos, ou vão ver melhor depois, novamente em cálculo numérico, quem já viu, quem já fez, ou quem está fazendo, existe um padrão para a representação dos números de ponto flutuante, e aí existe uma regra, né, justamente para você fazer essa representação. E no momento em que eu tenho que fazer esse truncamento, o que é que acontece? Se o meu número tem mais casas decimais, ou seja, eu teria que ter uma mantissa maior do que 23, porque eu tenho outros valores que vão além desse número, eu vou cortar o restante. E cortar o restante pode fazer o número aumentar de valor, pode fazer o número diminuir de valor. Se é a última casa, o último bit que eu tenho, né, para guardar, digamos que ele seja 0. O próximo, que seria o 24, ele é 1, faça um arredondamento aí e joga esse 1 para o bit 23. Quando eu faço isso, eu estou aumentando o valor do número, porque eu botei 1 numa casa anterior do que ele tinha.
antes. Se eu termino com 1 e o próximo dígito seria 1, eu não faço nenhuma operação, mas eu estou cortando o restante, que eu não estou deixando de representar. Então, eu passo a ter um número menor do que eu teria antes, tá? E essa necessidade de um número maior de casas decimais pode aparecer porque o meu número é uma dízima, tá? Pode aparecer porque é um número que realmente tem mais casas decimais que eu consigo armazenar, pode aparecer porque no momento que eu faço a tradução do número da representação decimal para a representação binária, o número passa a ser uma dízima e antes ele não era, tá? Então, a forma como o ponto flutuante, os números de ponto flutuante são representados no computador, impõe essas limitações. E aí, quando eu estou fazendo somas, dependendo da ordem que eu somo, o resultado daquela soma que eu vou acumulando, a todo momento eu estou guardando ele na memória novamente. Então, quando eu somo A mais B, eu pego esses dois valores, pego o resultado e guardo na memória. Se na hora de eu guardar esse resultado na memória eu tiver que fazer algum desses truncamentos, eu estou mexendo no valor do meu número. Então, se eu faço uma soma de A, o que acontece? Se eu faço uma soma de A mais B e depois somo o resultado com C, eu posso ter um resultado diferente do que se eu fizer em ordem diferente. Se eu fizer, por exemplo, A mais C, guardar esse resultado e depois somar o resultado com B. Então, a minha operação de adição, que lá na matemática é uma operação comutativa, que significa a ordem dos fatores não altera o resultado, aqui, quando a gente faz essa operação de soma com ponto flutuante no computador, ela deixa de ser comutativa, e a ordem que eu faço a soma altera o resultado. Então, eu queria justamente chamar a atenção de vocês aqui, porque quando a gente está fazendo uma versão concorrente, a gente mexe na ordem que a gente está fazendo a soma. Eu divido a soma em blocos e faço a soma numa ordem diferente. E aí eu posso ter um resultado diferente do que eu tenho na sequencial, que faz a ordem padrão, que é do primeiro ao último elemento. Significa que o resultado concorrente está errado? Não necessariamente. Eu só tenho o que acontece é que um somatório acumulou mais ou menos erros, o resultado deu diferente. Então, pode ser que o resultado concorrente esteja melhor do que o sequencial do ponto de vista de ter acumulado menos erros, mas essa é uma medida que não é tão trivial da gente fazer aqui, tá? A gente normalmente tem a ordem sequencial como referência, e aí o concorrente está diferente, justamente, não quer dizer que esteja errado, o processamento está correto, porque a gente está seguindo aquele mesmo processamento que tínhamos feito com inteiro, só que a gente sofre exatamente dessa questão, dos truncamentos, na forma de representar o número de ponto flutuante, e a operação que antes era independente, né, o resultado independente da ordem da soma passa a ser dependente dessa ordem, tá? Então, chamando a atenção para vocês aqui. E para que se eu aumento, vamos ver, se a gente aumenta aqui o número de elementos, cada vez eu estou, como eu falei no padrão aqui do meu vetor, os elementos mais ao final são cada vez menores, né? Então, aqui eu já tive a diferença já chegou aqui na primeira casa decimal, tá? Porque eu acumulei foram mais somas realizadas, então eu tive a chance de acumular mais erros, né, de uma ou de outra, tá? De uma forma ou de outra de somar, tá? Então, se eu faço a mesma soma com duas threads, o resultado é diferente, tá? Porque a ordem da soma foi diferente, continua sendo diferente do sequencial, tá? Então, queria chamar a atenção para vocês aqui dessa questão, tá? Como eu falei, qual que está mais certo, assim, uma sugestão, né, quando a gente trabalha com números de ponto flutuante, é a gente somar números pequenos com números pequenos e grandes com grandes, porque quando eu somo um número grande, muito grande com um número muito pequeno, como ele usa a estratégia de deixar todo mundo, quer dizer, todo mundo desloca-se, né, a mantissa, para que eles fiquem na mesma casa decimal, né? Faço o deslocamento e fica na mesma casa decimal. Para eu fazer isso, eu ando à esquerda no número grande e ando à direita no número pequeno. Quando eu ando à direita no número pequeno, eu aumento zeros e vou jogando o finalzinho do número fora, né? Quando chega no limite da minha representação, da minha mantissa. Então, eu tenho a tendência de perder informação do número pequeno quando eu somo ele a um número muito grande, tá? Então, o ideal é somar os pequenos com os pequenos, os grandes com os grandes, e deixar para fazer o somatório do grande com o pequeno lá no final. Então, por exemplo, nesse caso, em que eu estou dividindo o meu conjunto de números em blocos, eu posso estar favorecendo, na verdade, a minha versão concorrente pode estar tendo um resultado melhor, porque ela está deixando os pequenos junto com os pequenos e deixando para fazer a soma de todo mundo no final. E a soma sequencial, ela está pegando um número grande no início e fazendo uma acumulação, então, cada vez que ela vai pegando um novo número na minha sequência, ela está
está sempre pegando um número menor, acumulando com valor grandão, que ela já somou até ali. Então, é provável que o resultado concorrente seja melhor que o resultado sequencial aqui, tá? Mas, quer dizer, uma forma da gente lidar com isso, ou minimizar um pouco essa questão, é a gente, vamos lá, aumentar mais de uma casa aqui, eu chego a ter uma diferença aqui na parte inteira, tá? De tão significativa aqui que é a diferença, tá? Bom, eu estou trabalhando com float, então eu tenho, como eu falei com vocês, 4 bytes para representar, então eu tenho 23 casas decimais, né? Uma maneira de minimizar esse problema é a gente aumentar aqui as casas decimais. Então, se a gente troca float por double, a gente dobra o tamanho, né? Passa a ser 8 bytes, e aí eu fico com uma mantiça com um tamanho bem maior. A gente passa a ser 11, eu tenho um bit de sinal, então eu passo a ter 64, 64 menos 11, 53. Então, 53 bits, não, 11 mais 1, 12, 53, 52, é por aí. Quer dizer, eu passo a ter a quantidade de bits na mantiça passa a ser muito maior. Então, em que ponto eu vou fazer aquele truncamento, né, que eu disse para vocês, que aquele momento em que eu tenho ainda casas decimais, mas eu tenho que parar, ou eu vou arredondar para cima, ou eu vou simplesmente cortar o restante, né? Então, vai ser bem mais para frente. Então, eu diminuo bastante o meu erro de truncamento nesse caso, tá? Então, se a gente fizer esse exercício, vamos fazer essa troca aqui, rapidamente. Se eu passo todo mundo para double, vamos ver o que acontece, né? Eu vou conseguir, obviamente, diminuir aqui o efeito do meu erro, mas eu também não vou conseguir necessariamente acabar com ele, porque, na verdade, o problema continua igual, eu só estou permitindo que ele aconteça mais adiante, né? Digamos assim. Então, double, aqui o retorno pode continuar, aqui vai ser ponteiro para double para ponteiro para void. Vamos ver mais aonde. Aqui as minhas somas, então passam a ser double. E aqui passa a ser double. O retorno passa a ser double. Aqui, quando eu faço a alocação do vetor, double. Opa. Aqui igual, não preciso mudar. E ok, né? O retorno aqui, ok, não preciso mudar nada, só mudou para double. E aqui na hora de imprimir vai ser um long F. Eu vou deixar inicialmente com o mesmo padrão de 6 casas decimais. Vamos compilar aqui novamente. Compilou, eu vou executar a mesma execução anterior, tá? E comparar os resultados. Então, repara, ó, a execução anterior que eu tinha 1 milhão aqui de elementos, eu já tinha diferença da soma concorrente para a soma sequencial na parte inteira. E aí, olha, essa diferença sumiu, meus resultados ficaram iguais, né? Só de eu ter mudado para double e ter jogado o erro lá para frente, né? Aumentei bastante o número de casas decimais e o meu truncamento ficou bem lá no finalzinho, né? Agora, vamos, para a gente olhar com mais precisão, vamos aumentar essas casas decimais, passo aqui para 15, tá? E aí eu vou olhar aqui o resultado de novo, compilo, vou executar com a mesma chamada, tá? E aí, repara, aqui o que aconteceu? Até a sexta casa decimal, 5995. Repara que aqui, olha, até legal essa. Aqui, na verdade, já tinha arredondado para 96, mas esticando aqui um pouco, ó, aqui seria 95, até os 5, 3 está igual. Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. A partir daqui, eu tenho a diferença de um somatório para o outro. Então, quer dizer, o problema, ele continua, ou a diferença continua existindo, mas está existindo numa ordem de grandeza bem menor.
Ok? Bom, então é isso. Se a gente quiser, então, como eu falei, não significa que uma versão está errada e a outra está correta, a gente tem resultados diferentes, é importante que a gente saiba que isso pode acontecer e que a gente tente resolver o problema de maneira a ter o menor efeito desses truncamentos, né? E se a gente até para fazer essa verificação, né, se a gente quiser voltar na versão sequencial e repetir a mesma soma que a versão concorrente está fazendo, que seria, por exemplo, no caso de duas threads, eu fazer a soma do primeiro bloco, guardar esse valor, somar o segundo bloco, guardar esse valor e somar esses dois, o primeiro com o segundo, a gente vai ter o resultado sequencial igual ao concorrente. Né? Só para mostrar que a diferença aqui não tem nenhuma versão errada, fazendo a soma errada, é só realmente a diferença da ordem que está sendo que os números estão sendo somados. Ok? Obrigada, gente.